Eu quero comentar alguma coisa que está acontecendo na sala de aula e principalmente os professores da área de exatas não estão nem percebendo. O professor dá aula sobre determinados temas, sobre determinados conceitos e vai acumulando coisas e tal. Aí chega a época da prova e todos os alunos vão mal, ou a maioria vai mal. Aí o professor faz aquele discurso que todo mundo vai mal, que não sei o que e tal. Só que ele não percebe uma coisa. Existe em matemática uma função chamada distribuição normal. O que é a distribuição normal? É simplesmente quando você faz medidas de alguma coisa em cima de uma amostra, seja diâmetro do parafuso, tamanho de uma laranja, peso de um determinado produto, existe uma distribuição que tende a se agrupar em grande quantidade em torno de uma média. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Se eu colocasse em um gráfico, eu teria uma curva mais ou menos assim, onde essa região aqui é a chamada média. E para cá, para cima e para baixo, eu começo a ter as medidas que estão fora da média. O nome dessa curva é curva normal, distribuição normal. Agora veja, no caso das notas, vamos supor que essa média seja 5. E os alunos, a maioria dos alunos, tiram notas bem abaixo de 5, que estão nessa região aqui. Veja, existe uma grande concentração nessa região. A pergunta que fica é, se o professor está dando aula para uma turma de alunos normais, alunos que não têm problema qualquer mental, e obtém-se a nota deslocada para essa região, alguma coisa está errada. E eu digo, não com o aluno, mas com o professor. Ele não está conseguindo se fazer entender. Assim como se eu tenho um determinado parafuso numa fábrica e o torno está fazendo parafuso, eu esperaria uma média aqui e começa a sair aqui, abaixo da média, significa que está com algum problema ou na ferramenta, ou no torno, ou no torneiro. Isso precisa ser avaliado. Aí para-se a produção e começa para devolver o parafuso na região que ele precisa ser, que ele precisa estar. Agora, no caso da nota, trabalha-se aqui e aqui reiteradamente, o aluno vai mal, o aluno vai mal. A pergunta é, por que ele vai mal? Por que o professor não avalia esse tipo de situação? É ele quem não está contribuindo, é ele que não está dando a aula do jeito que deveria ser. E você vê que é tão inepto que nem isso ele percebe. Ele dá aula de matemática, ou de física, ou de química, e ele não percebe que uma distribuição normal, sendo que os alunos dele são normais, ele não consegue obter média. Então a anormalidade só pode estar no sistema de aulas que ele dá, e não os alunos. Entendeu? Então esse é o problema que tem que começar a fazer uma análise. Bom? Obrigado.